Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Aizen e no vídeo de hoje trago para vocês as melhores curiosidades de Doko de Libra. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, o falso Doko. Bom galera, no anime clássico, mais especificamente na saga de Asgard, ficamos sabendo de uma história onde Doko há 200 anos teria enfrentado Alberic XIII, que utilizava a unidade da natureza para lutar. Nos flashbacks dessa saga somos apresentados a um Doko jovem, totalmente diferente do que conhecemos na saga de Hades. Ele era mais magrinho, com queixo fino, o que não condiz nada com o Doko que vemos na saga Hades, com um queixo mais quadrado e com um design totalmente diferente. Isso acontece porque na saga de Asgard do anime, a forma jovem de Doko ainda não tinha aparecido no mangá, então eles a criaram do nada. Isso acontece porque a saga de Asgard existe apenas no anime. Sim galera, essa é uma temporada totalmente filler, por incrível que pareça, já que é um arco muito bom, com batalhas e histórias épicas e que mais tarde iria servir de base para fazerem também o anime Soul of Gold. Então na saga de Asgard conhecemos uma falsa aparência do Cavaleiro de Libra, um falso Doko, e dizem que essa primeira aparência do Cavaleiro foi baseada em seu discípulo Oco, que também é exclusivo do anime. Na minha opinião, seria baseado na aparência de Oco criança, já que o Oco maior se parece bem mais com o Doko jovem oficial que aparece no mangá e no anime pela primeira vez na saga de Hades. Curiosidade número 2, os sucessores de Doko. Bom pessoal, Doko é o único Cavaleiro de Ouro na franquia de Cavaleiros do Zodíaco que todos seus sucessores possuem alguma ligação com ele. Sim, os usuários da armadura de Libra apresentados pra gente depois da morte de Doko, todos têm alguma ligação direta com o Mestre Ancião. A saga clássica continua canonicamente em Next Dimension, e lá é dito que algum dia Shiryu iria assumir a armadura de Libra, e como sabemos, ele é discípulo de Doko. Aí vocês podem dizer, mas Shiryu não se torna Cavaleiro de Ouro em Next Dimension. Realmente galera, isso é verdade, porém temos algumas obras oficiais de Cavaleiros que mostram futuros alternativos, e nessas obras, Shiryu se torna sim Cavaleiro de Ouro. Como por exemplo no mangá Episódio de Assassino, que tem vários vídeos aqui no canal, e lá Shiryu já é um Cavaleiro de Ouro de Libra. E também temos o anime Cavaleiros do Zodíaco Ômega, onde Shiryu assume a armadura de ouro na segunda temporada. Sendo que na primeira, o Cavaleiro de Ouro que foi o sucessor de Doko era Genbu de Libra. Na história de Ômega, Genbu foi o último discípulo de Doko que teria desistido de ser cavaleiro, mas acaba enfrentando seu destino muitos anos depois da morte de seu mestre. Curiosidade número 3, a habilidade secreta de Doko. Galera, como sabemos, Doko utiliza o Cólera do Dragão normal e também o Cólera dos 100 Dragões, que é uma técnica extremamente apelona. Porém, novamente na saga de Asgard, eles criaram outra habilidade para o Doko. Essa seria a Harmonia da Natureza. Doko é capaz de esvaziar seu espírito e se concentrar para se fundir com a natureza. Seu cosmo então se harmoniza com os elementos, permitindo que ele anule qualquer ataque que utilize a natureza contra ele. Porém não para por aí galera, Doko tem habilidades especiais que usou exclusivamente na história de The Lost Canvas também. Como por exemplo, o Dragão Voador, que é uma variação do Cólera do Dragão, o Último Dragão, aquele mesmo ataque suicida que o Shiryu usou contra o Shura de Capricórnio lá na Batalha das 12 Casas. E também a Dança dos Mil Tigres, um golpe utilizado em The Lost Canvas Gaiden. Esse é um golpe que Doko utiliza o tridente de ouro da armadura de Libra como apoio, para fazer então ataques com os pés, chutando assim seus adversários. Curiosidade número 4, a origem do nome de Doko. Galera, o nome do Cavaleiro de Libra é uma palavra de origem tanto chinesa quanto japonesa, que literalmente significa pequeno tigre, criança tigre ou então filhote de tigre. O nome em si faz referência ao mito chinês, a lenda de Naya, onde Kurumada parcialmente se inspirou para criar esse personagem. Já a ligação de Doko com a simbologia do tigre e o dragão é referente à filosofia chinesa do Yin Yang, que representa a perfeita harmonia e equilíbrio do universo, o que combina perfeitamente com o signo de Libra, que é simbolizado por uma balança e representa exatamente o equilíbrio também. E como sabemos, Shiryu, seu discípulo, representa o dragão. Além de sua armadura, ele possui a tatuagem do dragão nas costas, enquanto Doko possui a tatuagem do tigre. Ambos representam esse equilíbrio, sem contar que suas tatuagens fazem referência direta a seus próprios nomes. Já o título que Doko ganha depois de 200 anos, sendo chamado de Mestre Ancião, é composto dos kanjis Ho, usado para representar idoso, velho, venerável, ancião ou antigo.
E também pelos kanjis Shi, que representa mentor, mestre, instrutor, professor ou tutor. E o mais engraçado é que também pode significar velho roxo, sendo uma referência à sua cor de pele no anime. Curiosidade número 5, o Doku do Mal. Bom galera, como eu disse para vocês no vídeo de curiosidades sobre Shion, tanto ele quanto o Doku são os cavaleiros que mais aparecem nos mangás e obras oficiais de cavaleiros, sendo que Doku, na minha opinião, aparece bem mais, contando, é claro, a sua forma de mestre ancião. Doku aparece na saga clássica, nos filmes clássicos, onde o mais marcante para mim foi no de Abel, onde o mestre conta a história do novo Deus Sol, irmão de Atena. E também no Prólogo do Céu, onde ele é selado pelos deuses em forma de um obelisco de pedra junto de Shion e os outros. E é claro que ele é um dos principais cavaleiros de ouro em The Lost Canvas, e também no mangá Next Dimension. Doku participa das batalhas em Asgard, no anime Soul of Gold, e até mesmo no anime Ômega ele aparece em alguns flashbacks. O que por acaso dá uma sensação de nostalgia para os fãs, afinal o mestre ancião é um velhinho muito gente boa, né? Doku também aparece no mangá de episódio G clássico, onde os protagonistas são a Hylia e os demais cavaleiros de ouro. E o Libriano também tem uma participação muito interessante no mangá em episódio G Assassino, onde ele é simplesmente contra a Athena, Saori e os cavaleiros lendários. Sim galera, nessa história que se passa no futuro, Doku veio de outra dimensão junto com o Santuário do Caos, e por isso ele seria um dos inimigos de Athena, Seiya e os outros. Porém Doku, como é um cara muito sábio, encontra Shiryu e explica para seu discípulo que na verdade não existia lado bom ou mal, mas como aquele Doku tinha vivido outros acontecimentos terríveis, ele escolheu lutar contra a Athena Saori, ficando assim ao lado do Santuário da Athena do Caos. Ele até mesmo diz que da próxima vez que ele encontrasse Shiryu, eles teriam que se enfrentar e essa seria uma luta entre dois cavaleiros de Libra. Eu confesso para vocês que queria muito ver essa batalha em episódio de Assassino, porém a história de Megumi Okada foi tomando outros rumos e até o momento essa batalha não aconteceu. Curiosidade número 6, Doku tem a voz do Majin Buu. Pois é galera, aqui no Brasil a voz oficial do Doku jovem é do dublador Wellington Lima. Esse cara já dublou tanta coisa no mundo dos animes que vocês nem imaginam. E principalmente ele já fez vários personagens diferentes em Dragon Ball, como por exemplo o Tal Pai Pai, o Raditz, que é irmão do Goku, o Majin Buu tanto gordo quanto magro, o Bardock, que é o pai do Goku, o Tapion do filme Dragon Ball Ataque do Dragão e um monte de outros personagens secundários na franquia. Já em Naruto, ele fez a voz do Zabuza Momochi, o demônio da névoa oculta. Foi a primeira voz do Kisame Hoshigaki, que assim como Zabuza era um dos 7 espadas da névoa, e o Zetsu Branco, que assim como Kisame era um membro da Akatsuki. Sem contar que ele também fez a voz da raposa de 9 caudas do Naruto. O cara dupla 300 personagens de cada anime que ele faz, e Cavaleiros não pode ser diferente, né? O Wellington Lima já dublou 3 cavaleiros, sendo o Doku de Libra Jovem, Ban de Leão Menor e o Cavaleiro de Prata Sirius de Cão Maior. Porém, Doku teve um segundo dublador aqui no Brasil. Esse dublador foi Sérgio Moreno, que também dublou centenas de personagens. Quem é das antigas pode lembrar da voz dele em Street Fighter 2, onde Sérgio dublou Ken Masters. E em Cavaleiros do Zodíaco ele dublou uma galera também. Quando eu começar a falar os nomes, a cabeça de vocês vai simplesmente explodir, porque vocês vão pensar, cara, como eu nunca percebi que era o mesmo dublador em todos esses personagens. E pra começar, como eu já disse, ele é a segunda voz do Doku. Mas você sabe que ele dublou o Berengue do signo de Coma Berenice, lá no filme do Abel, além de Ágora de Lotus, que é o discípulo do Shaka, Alberiche de Megris, da saga de Asgard, Cristo de Cruzeiro do Sul, do filme da Ares, e o Guerreiro Deus Loki, do filme do Durval. Já sua forma em Mestre Ancião é dublada por Araki em Saldanha, e vocês também vão ficar surpresos com os personagens de Cavaleiros que ele já dublou. Galera, sabe o Cassius que perde a orelha pro Seiya? Ele é dublado pelo Araki também. Curiosidade número 7, os dois lados de Doku. O Cavaleiro de Libra apresenta duas personalidades opostas em relação de quando era jovem e de quando já era um mestre. Em sua juventude como Cavaleiro de Libra, é um novato entre os Cavaleiros de Ouro. Doku era um cara sempre alegre, extrovertido, descontraído, espontâneo, curioso e muito brincalhão. A gente pode ver um pouco dessa sua face engraçada em Next Dimension, quando Doku vê seu reflexo idoso na água da armadura de taça. E mais tarde, ele chega a perguntar como ele seria para Shiryu, que viajou no tempo para o passado, achando que o reflexo que ele viu de seu futuro seria uma mentira. Quando jovem, Doku também foi um guerreiro rebelde.
rígido, impetuoso e impulsivo, que preferia seguir seus instintos ao invés de seguir as regras. Ele chegou a desobedecer uma ordem direta do grande mestre para não ir à procura de Alone, tendo enfrentado Xion por isso, e depois ainda atacou Shiryu, mesmo depois de acreditar em sua história de que veio do futuro, apenas para ter certeza de que ele era seu discípulo. Mas como sabemos, em sua velhice como mestre ancião, Doku era um homem sereno e calmo, que não se vangloriava de suas habilidades como os outros Cavaleiros de Ouro. O mestre sempre foi um personagem muito humilde, bem-humorado e de natureza pacifista, parecendo completamente outra pessoa do Doku jovem. Talvez isso mostre pra gente como esses mais de 200 anos vigiando os 5 picos de Rozan trouxe uma grande experiência para o cavaleiro e uma forma diferente dele ver a vida. O mestre ancião é conhecido por sua profunda fonte de sabedoria e também de filosofia, referente à natureza da vida humana, a harmonia do mundo e seu dever como cavaleiro, acreditando com firmeza na importância das novas gerações. O Doku representado pela autora Shiori Teshirogi em The Lost Canvas, ao meu ver é uma mistura entre o Doku jovem e o Doku velho, do autor original Masami Kurumada. Shiori apresentou pra gente um Doku jovem, porém sábio, e também muitas vezes impulsivo em batalha, sendo diferente da versão jovem feita pelo Kurumada. Curiosidade número 8, a dívida com o Serpentário. Do mangá Next Dimension, quando Doku e Xion eram crianças e ainda treinavam para um dia serem cavaleiros, eles acabam indo para a Ilha Canon junto de Odisseus, que na época era o Cavaleiro de Prata de Ophilco, ou então Serpentário. Porém eles se descuidam e vão para uma parte perigosa da ilha, onde começa a acontecer uma erupção. Nesse momento, Odisseus salva Xion e Doku, porém acaba sendo pego pela lava e assim sofre graves queimaduras em seu corpo. O cavaleiro sobrevive cheio de cicatrizes e morre apenas alguns anos depois por outros motivos, mas Doku se considera em dívida com Odisseus desde então. Curiosidade número 9, a missão de Doku. Bom galera, na Guerra Santa do século XVIII, Doku era um jovem cavaleiro de 18 anos. No final da batalha, com apenas 2 cavaleiros sobreviveram, sendo ele e Xion, Atena deu uma missão para o Libriano. Doku teria que guardar o selo das 108 estrelas malignas de Hades. Esse selo ficava nos 5 picos de Rozan, na China, e por isso Doku permaneceu sentado dia após dia, suportando sol e chuva na frente da cachoeira, sem contar que é revelado na saga Sensei Origem que na água da cachoeira Doku consegue ver quando uma estrela maligna de Hades está agindo. É como se fosse uma bola de cristal que mostra os acontecimentos em tempo real, e assim Doku consegue saber quando as estrelas malignas despertam. 10ª e última curiosidade, a relação entre Libra e Pégaso. Como sabemos, em The Lost Canvas, Doku salvou a vida de Tema e assim começou a treinar o cavaleiro. Depois de 2 anos treinando no santuário, junto dos aspirantes e com algumas dicas de Doku, Tema finalmente consegue a armadura de Pégaso. Porém no mangá Next Dimension isso acontece de uma forma diferente, já que Doku tentou matar Alone antes dele despertar Hades completamente, e então é impedido por Tema, e é aí que eles se conhecem nessa história, onde Tema revela ser o Cavaleiro de Pégaso, treinado por Suikyo de Taça, um antigo amigo de infância de Doku. A autora Shiori também mostra na história de The Lost Canvas uma cena bem legal de Doku, onde ele já era um mestre ancião e conversa com Mu logo após os acontecimentos da Guerra Galáctica. O Ariano pergunta: mestre, como o senhor sabe que Saori é Atena? E Doku responde: meu discípulo participou do torneio galáctico e ele me disse que o Pégaso já está ao lado dela. Essa frase me arrepia, galera. É o grande legado de Pégaso de proteger a Atena desde as eras mitológicas. Bom pessoal, gostaram do vídeo? Comentem aí qual dessas curiosidades foi a mais interessante para você e ajude o canal também compartilhando com os amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?